E aí, pessoal, vamos conversar sobre um assunto que, olha, às vezes dá um nó na cabeça de qualquer cristão: julgar. A gente ouve o tempo todo, não julgue, certo? Mas e quando a gente vê algo que está claramente errado? A gente fica quieto? Ficar quieto não é meio que concordar com o erro? Pois é, como é que a gente acha o equilíbrio certo? É isso que vamos tentar entender hoje. Essa é a grande questão, não é mesmo? Imagina a cena. Um amigo próximo começa a postar umas coisas bem complicadas na internet, ou a gente percebe que ele está se afastando da fé. Se a gente fala alguma coisa, puxa, pode parecer julgamento. Mas se a gente não fala nada, fica aquela sensação de conivência, de que a gente está lavando as mãos. É uma situação super delicada. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos dá uma direção muito clara sobre isso. E a resposta começa com essa fala bem direta de Jesus. Ele não está proibindo a gente de enxergar o erro. O que ele está atacando aqui com toda a força é a hipocrisia. Sabe, aquela atitude de querer ser o fiscal do cisco no olho dos outros enquanto a gente carrega uma viga de madeira inteira no nosso? Essa é a primeira grande chave. Antes de olhar para fora, a gente precisa, e muito, olhar para dentro. Então, vamos organizar as ideias. Nossa primeira parada vai ser mergulhar de cabeça nesse tal dilema do julgamento. E olha só que interessante. De um lado temos Jesus falando não julgue, do outro o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto que eles tinham que julgar os problemas internos para separar o certo do errado. E aí? Peraí, a Bíblia está se contradizendo? Calma, calma. O grande segredo aqui é entender que existem tipos diferentes de julgamento. E essa diferença é a chave de tudo. Esse aqui é o tipo de julgamento que Jesus condena com todas as letras. É aquele que se baseia só na aparência, na fofoca ou naquela postura de eu sou mais santo que todo mundo. É o julgamento que quer humilhar, que quer esmagar em vez de levantar. É o que busca a condenação e não a restauração. É desse tipo de atitude que a gente precisa, correr léguas. Isso nos leva direto para a nossa segunda parte, que é o coração da nossa conversa. A diferença gigantesca entre julgar para condenar e julgar para discernir. Aqui o quadro fica bem claro. De um lado, o julgamento condenatório. É aquele que quer brincar de Deus, sabe? Decidindo quem vai para o céu ou para o inferno. A motivação quase sempre é orgulho, e o resultado é só divisão. Agora, do outro lado, o discernimento bíblico é outra história. Ele avalia atitudes, os frutos, não a alma da pessoa. A base é a palavra de Deus, a motivação ao amor, e o objetivo final é sempre ajudar, é restaurar. É totalmente diferente. Então, que fique bem claro, a cadeira de juiz do universo já tem dono. E, spoiler, não somos nós. Nosso papel é outro. É olhar para as atitudes, para os tais frutos. Não para sair fofocando, mas para nos proteger de mais influências e, principalmente, para estender a mão a um irmão que está se desviando. Isso não é condenação, isso é cuidado. Beleza, acho que a teoria a gente já entendeu. Mas como é que a gente faz isso no dia a dia, na prática? Vamos agora para um guia, um checklist bem prático para a gente não se perder no caminho. Anota aí esse checklist mental. Primeiro passo, qual é a intenção do coração? Tem que ser o amor. Segundo, qual é a base? A Bíblia, não o eu acho que. Terceiro, investigue, não saia julgando pela capa, busque os fatos. Quarto, e esse talvez seja o mais difícil, olha no espelho. Como Jesus falou, tire a sua trave primeiro. Quinto, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. E sexto, fuja de treta. O objetivo não é ganhar uma discussão, é ganhar um irmão de volta. E para tudo isso fazer ainda mais sentido, nada melhor do que um exemplo, né? E que exemplo melhor que o do próprio mestre? Tenta imaginar a cena. Jesus está jantando na casa de Simão, um fariseu, um líder religioso super respeitado. Do nada, entra na casa uma mulher que tinha uma fama terrível na cidade. Todo mundo conhecia ela como pecadora. Ela vai direto aos pés de Jesus, chorando, e começa a lavar os pés dele com as próprias lágrimas e a derramar um perfume caríssimo. A tensão no ambiente devia ser absurda. E olha só o que se passava na cabeça do Simão. Pimba! Julgamento instantâneo. Ele não viu o coração arrependido, não viu a adoração, não viu a humildade. Ele só viu o rótulo que a sociedade colocou nela, pecadora. Isso é o puro suco do julgamento condenatório. Mas Jesus enxerga as coisas de um jeito diferente. Ele não se prendeu ao passado dela, nem ao que os outros falavam. Ele viu o coração. Ele viu a atitude de amor profundo e de arrependimento sincero.
Ele discerniu o que estava acontecendo de verdade, muito além das aparências. E isso, gente, ilustra perfeitamente a diferença que a gente está falando. E aí Jesus, com toda a sabedoria do mundo, dá uma verdadeira aula para o Simão. Ele coloca lado a lado a falta de amor de quem se achava justo e o amor gigante de quem sabia que tinha sido perdoada de muita coisa. A grande lição é essa: o discernimento correto olha para a transformação e não fica preso no erro do passado. Agora, vamos pegar essa lição e ampliar um pouco as coisas, do nível individual para o coletivo. Qual deve ser, então, o papel da igreja nisso tudo? Essa metáfora é perfeita. A igreja não é um museu de gente perfeita, é um hospital para pecadores. Ninguém ali já está curado. Estamos todos em tratamento, cada um com as suas próprias feridas, e todos nós precisamos desesperadamente do mesmo médico e do mesmo remédio: a graça de Deus. Se a gente pensa assim, quando a igreja precisa lidar com um pecado, a intenção nunca é apontar o dedo e expulsar. É mais como uma cirurgia delicada, sabe? O objetivo é remover o problema, o tumor, que é o pecado, para salvar o paciente. A meta é sempre a cura, é sempre a restauração da pessoa. Então, resumindo, uma igreja saudável é assim: um lugar onde todo mundo sabe que não é perfeito, um lugar onde tem muito mais abraço do que dedo apontado, uma comunidade que entende que o mundo lá fora já é cruel bastante. O nosso papel como igreja é ser um refúgio de amor, de misericórdia e, claro, de verdade bíblica. E para fechar, fica aquela pergunta que não quer calar para cada um de nós. No nosso dia a dia, com nossos amigos, com a nossa família, na igreja, a gente tem agido mais como juízes, com martelo na mão, prontos para bater e condenar? Ou temos agido como médicos, com kit de primeiros socorros, prontos para cuidar e ajudar na cura? A nossa resposta sincera a essa pergunta define que tipo de cristão e que tipo de igreja a gente está construindo. Fica aí a reflexão.